Olá, meus amigos que acompanham aqui o canal CNB Notícias. Aqui tem política, informações gerais, todo tipo de notícias para você ficar por dentro de tudo. Então eu já te convido a chegar junto com a gente aqui no canal se você é novo e se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, ative a sua inscrição e também ative o sininho das notificações para não perder mais informações por aqui. E se você gostar do nosso conteúdo, deixa um joinha que isso ajuda muito a nossa equipe a continuar trabalhando. A informação que eu trago para vocês é política e eu vou falar da última do Lewandowski. Ele suspendeu a regra que proíbe indicação para estatais de ministros e secretários de governo. Já estava rolando aí desde o dia 13 a respeito da mudança nas leis das estatais. Mas agora, no final desta quinta-feira que passou ontem, a gente teve essa última informação do que aconteceu. A decisão atende um pedido do PCdoB que questiona restrições previstas na lei das estatais. O relator também fixou que integrantes de partidos podem ser indicados para cargos em estatais, mas devem deixar o cargo de direção nas legendas. Então eu vou dar detalhes para você a respeito do que aconteceu e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, do STF, suspendeu, nesta quinta-feira, dia 16, a aplicação da regra que proíbe a indicação para a direção das estatais de integrantes da estrutura dos governos federal, estadual e municipal, ou seja, ministros, secretários municipais, estaduais e assessores. Ele também já deixou bem claro, fixou que integrantes de partidos, pessoas que atuaram em eleições, podem ser indicados normalmente, livremente para cargos em estatais. Mas para isso tem uma condiçãozinha, tem que deixar os cargos de direção nas legendas. O ministro é relator de uma ação do PCdoB que questiona as restrições às indicações políticas para estas empresas. O tema chegou a ser levado para análise do plenário virtual, mas um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento na semana passada. Essa semana, o PCdoB pediu ao relator que concedesse uma decisão individual sobre o caso, argumentando que está próximo do fim o prazo para que as chamadas sociedades de economia mista, que são empresas que têm o governo como maior acionista, realizem assembleias para escolher seus administradores. Na decisão, Lewandowski afirmou que a lei das estatais, abre aspas, incorporou ao nosso sistema jurídico inúmeras regras de governança corporativa indiscutivelmente positivas que contribuem para conferir mais transparência, controle, previsibilidade e imparcialidade às atividades das empresas estatais a elas submetida, fecha aspas. O ministro ressaltou, no entanto, que há indicações de que a lei criou situações que impedem a escolha de representantes que acabam, na prática, por inviabilizar nomeações. Então, essa lei está atrapalhando nomear algumas pessoas. O que é de interesse deles, mudar a lei para poder nomear essas pessoas. E continuando aqui a fala do ministro, abre aspas novamente. Contudo, não obstante os bem-intencionados propósitos do legislador nesse aspecto, a lei das estatais, ao que tudo indica, foi muito além das limitações já positivadas no ordenamento jurídico, criando hipóteses de vedação à escolha de administradores que funcionam como impedimento absoluto à nomeação. Fecha aspas. Bom, gente, o relator considerou que, apesar de a legislação tentar evitar o aparelhamento político das empresas, acabou por criar uma discriminação desproporcional. E o ministro continuou escrevendo a respeito do seu parecer acerca desta mudança na lei. Mas aquela linguagem um tanto rebuscada, que muita gente não consegue entender, ele falou aí a respeito de acabar com as discriminações que não são proporcionais. Eu vou tentar falar de uma forma mais clara para você. Ele acha que não são proporcionais as discriminações estabelecidas por esta lei, que elas violam frontalmente o princípio da isonomia e do preceito numa democracia, segundo o qual ninguém pode ser privado de direitos por motivo de convicção política. Ou seja, um monte de palavras floreadas para mudar a tal lei. O que acontece é que com essa flexibilização, é a palavra que a gente vai usar agora, que é um pouco mais suave para definir o que aconteceu, essa flexibilização da lei das estatais é o que está facilitando a ida do mercadante para o BNDES e o que vai facilitar vários outros políticos de serem nomeados ou de favorecerem alguns nomeados que são interessantes para eles. Enfim, eu quero saber a sua opinião a respeito do que está acontecendo, do que
essa mudança na lei pode significar e, mais gravemente falando, do que uma mudança de lei pode significar para próximas mudanças de outras leis. Se é um pontapé inicial para mexer em outras possibilidades da nossa lei e mexer de forma que favoreça apenas quem interesse a eles. Aí eu quero saber a sua opinião aqui nos nossos comentários, porque a sua opinião é muito importante e eu aqui não dei opinião, eu apenas estabeleci a informação que inclusive vem lá do G1 e você pode conferir se você quiser para ter todos os detalhes se você tiver interesse em saber. Mas aqui neste canal a gente conta para você o que é que está acontecendo e deixa você bem informado. Então, se você não se inscreveu ainda ou não deixou um joinha, já mexe aí, já deixa um joinha, mas fica ligado porque as informações continuam por aqui. Militares na política não fazem bem para as Forças Armadas, diz o novo presidente do STM. É isso aí, pessoal, que está acompanhando o CNB Notícias. Nós vamos conferir essa notícia agora, mas antes, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. O recém-empossado presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli Parente Camelo, disse que a presença de militares na política não faz bem para as Forças Armadas. A declaração foi feita na entrevista a jornalistas na quinta-feira, dia 16, logo após o encerramento da cerimônia de posse da Corte Militar. Ele disse que o militar não é proibido de ir para a política. Ele pode ir, mas ele vai ser um político e deixar de ser um militar da ativa, declarou. Disse ainda que vai para a reserva, ganhando proporcional, e isso tem que ser a partir de uma lei a se estabelecer. Camelo disse que concorda com a proposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva de regular a participação de militares na política. O texto prevê que, ao se candidatar, o militar deixará automaticamente a corporação. Mesmo que não vença as eleições, não poderá retornar às Forças Armadas. Já aqueles que tiverem ao menos 35 anos de carreira seguirão automaticamente para a reserva remunerada a partir do momento que decidir entrar para a política. Ainda segundo a proposta, a regra também valerá para os militares que ocuparem cargos de ministros de Estado. Nesse caso, eles terão que deixar para sempre a farda. Camelo afirmou que o STM só julgará militares envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro se as investigações apontarem cometimento de algum crime militar. Segundo ele, crimes militares têm que ser alguma coisa contra o patrimônio da União, que seja sob a administração militar ou contra o dever militar. Disse ainda, mas como tem um caso muito genérico em que acredito que algumas das investigações, caso venha a ter algo que seja especificamente tipificado como crime militar, então nesse caso demandaria vir para a Justiça Militar. Outro fato muito relevante é que Camelo afirmou que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, em nenhum momento invadiu a competência da Justiça Militar. Para o novo presidente, o país tem um clima de ódio muito forte e há uma divisão muito grande na sociedade. Disse isso diante do resultado das eleições nas urnas. Reiterou que Lula deve governar para todos os brasileiros. Disse, temos que procurar harmonia. É muito importante que haja harmonia entre os três poderes. E ainda disse, concluindo, as Forças Armadas vão contribuir para a harmonia, a consolidação da democracia. Lula tem que reunificar, repacificar e reconstruir esse país. É uma tarefa que não será fácil. E você que acompanha aqui o CNB Notícias, acha realmente que os militares não devem ocupar papéis na política? Acham ainda que existiram casos de crimes militares aí nas manifestações de 8 de janeiro? Eu vou conferir todos os seus comentários, deixa aqui embaixo pra gente, tá bom? Mas já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e já envia essa notícia para mais alguém. Eu fico por aqui, até mais!